Esse vídeo é um presente. Hoje eu trouxe um paciente e também amigo que chegou aqui com diagnóstico de doença renal crônica. E hoje ele vem contar um pouquinho dessa história para vocês. A gente costuma dizer que o rim não melhora. A pessoa tem um diagnóstico de doença renal crônica, ela tem que aceitar aquele diagnóstico e ir acompanhando aquilo e aceitar a perda da função renal. Mas a medicina, ela não nos permite ser tão engessado. E hoje eu trouxe uma história muito cativante, motivadora, um presente. O presente é nosso. E para vocês também, porque é um paciente que chegou para a primeira consulta com um diagnóstico super preocupado com a sua doença, né? E ao mesmo tempo muito motivado a fazer o melhor, a resolver, sempre em tempo rápido. Eu acho que isso fez toda a diferença no caso dele. Bom dia, pessoal. Flávio. Pessoal, muito bom dia. Obrigado, doutora Nubia, pela oportunidade de falar um pouco, né, sobre essa doença que vem me afligindo há alguns anos. Na verdade, fazendo uma pequena retrospectiva, eu descobri que tinha problemas renais em 2019. Um mês e meio antes da minha filha casar, em 2019, eu descobri que tinha um aneurisma cerebral. E aí foi uma pancada dupla, porque foi através desse aneurisma que fazia uns exames, eu descobri que também tinha problema renal. E isso foi um impacto muito grande, né? Desafiador, porque se o problema de aneurisma é sério, o renal também. Então eu fiquei ali há um mês e meio de casar minha filha, o médico queria me, fazer uma embolia, uma embolização, na verdade, do aneurisma naquele próprio mês. Eu falei, doutor, eu vou casar minha filha daqui a 45 dias, eu preciso que você me dê um tempo. Eu estava um ano preparando esse casamento. E filha única, então eu fiquei desesperado. Ele me concedeu mais 2 meses para poder fazer essa embolização no aneurisma, e aí eu casei a minha filha. Hoje eu tenho a filha única, como eu disse, eu tenho hoje 2 netas maravilhosas, então são 6 anos que eu venho batalhando com o problema renal, porque esse não tem jeito da gente ter uma cura, mas graças a Deus eu aceitei o problema, né, e venho fazendo dele algo que faz parte da minha vida, mas não tomou conta da minha vida. Foi um problema que eu consegui contornar no sentido de que eu acho que o principal de todos esses 6 anos que eu estou aqui combatendo esse problema foram os profissionais que eu escolhi para acompanhar a minha situação, a minha jornada nesse período. Mais importante, eu acho fundamental dizer isso, mais importante do que o destino para onde nós vamos é com quem você escolhe para atravessar esse processo. E nisso eu dei muita sorte. Foram 3 profissionais, a doutora Nubia hoje é a terceira, mas doutor Mário Ernesto, que você conhece, que foi o meu primeiro grande, sabe, para mim é uma pessoa santa, é uma pessoa maravilhosa, que me preparou muito para essa jornada, depois a doutora Kelly, e a partir da doutora Kelly eu cheguei na doutora Nubia. Então, gente, esse é o primeiro passo, aceitar a doença é fundamental, se preparar para esse desafio, porque passa a ser uma guerra, você tem que se preparar para a guerra, não deixar que ele se torne um problema na sua vida, mas sim é algo a mais que você tem que cuidar e combater. E aí sim, você mudar seus hábitos de vida. Isso é fundamental, você tem que ser conscientizado disso. E o papel dos profissionais como a doutora Nubia é que nos ajuda a tomar decisões certas e é que nos ajuda nessa conscientização de que você precisa mudar hábitos para melhorar e alongar a sua vida. Falei que era um presente? O tanto que a gente tem para aprender com ele. Acho que isso é uma coisa que muda muito no paciente. Quando ele entende o diagnóstico e ele entende que ele não é o diagnóstico, mas sim o diagnóstico é mais uma sacolinha que ele vai carregar para a vida, né? Aquilo não pode mudar o jeito dele ser, o jeito dele viver. Claro que a gente vai fazer algumas adaptações do tratamento, conservador, dialítico, mas aquilo não pode tomar de conta do paciente. E isso é uma coisa que o Flávio tem muito, assim, chega a ser admirador, a força que ele tem, a vontade que ele tem de ficar bem, apesar do diagnóstico. E a gente olha e nem parece que tem doença renal crônica ou que tinha, né? A gente ainda está agora num período meio nebuloso aí, de saber qual diagnóstico final teremos. Esse é uma novidade, porque, veja, nos últimos 6 anos eu venho mantendo a doença controlada. Mas de que forma? De forma muito responsável. Eu acho que você tem que saber que o controle, por exemplo, com os exames periódicos, com toda essa ajuda profissional que você tem que dar respostas a isso, né? Mas uma coisa que eu posso chamar a atenção a vocês que estão me ouvindo, espero que eu seja de alguma maneira algo que possa inspirar. Eu sofri muito do início porque eu escondi essa doença, né? Porque eu tinha um problema do aneurisma, eu não queria preocupar minha família com mais uma situação. Então, o que eu fiz? Comecei a me tratar, mas de forma isolada e solitária. Foi um erro que eu cometi, isso eu reconheço hoje. Não tem como você passar por esse processo. Desculpa. Olha, a gente comentou, né?
Mas se você não contar com as pessoas que te amam, é muito mais difícil. É isso que eu quero dizer. Você tem que compartilhar, você tem que ter apoio, sabe, psicológico, apoio das pessoas que te amam, apoio dos profissionais. Você tem que escolher bem, e vou dizer também porque, assim como a família, a doutora Núbia, por exemplo, ela me recebe de uma maneira, eu entro de um jeito e saio de outro do consultório dela. Eu saio limpo, eu saio leve, eu saio muito mais tranquilo, porque ela sabe falar para você, conversar com você e te passar uma mensagem muito didática, simples. Você absorve o que há de bom, ela passa a mensagem de tal maneira que você sai daqui dizendo, meu Deus do céu, eu não sou doente. Na verdade, eu tenho um problema e nós estamos resolvendo ele. Eu estou numa fase, talvez, de evolução dessa doença, que eu jamais esperei chegar. Para mim, o que eu tinha que fazer era estacionar o problema, né, doutora Núbia? Mas eu cheguei num ponto agora de acreditar que eu posso melhorar da doença, no sentido dela evoluir. Isso, para mim, é inédito. Olha que eu li bastante. Outra coisa que você precisa buscar, informação. Você precisa ler, você precisa saber o que você tem, onde é que você quer chegar, como vai chegar, com quem, mas você precisa se informar de todas as formas. Passa a ser algo obrigatório, sabe que doença que é essa, como é que ela chega e como é que ela pode ser combatida de todas as formas. Terapias, as conversas, os exames periódicos, medicamentos que hoje são modernos que podem ajudar, mas não é só isso, o psicológico é muito importante. Então, resumindo o que eu falei aqui agora, é que as pessoas que te cercam, as pessoas que te amam e que você as ama, são partes fundamentais disso. Eu tenho hoje 2 netas, de 6 anos para cá, desde o aneurisma e da descoberta da doença. Olha como é que minha vida mudou. E mudou muito para melhor. 2 netas nasceram. Nesse período, eu estou terminando de construir uma casa que justamente por conta das netas, vou mudar, estou mudando de vida, não é só da vida, na vida material, mas a vida psicológica ajuda muito nesse sentido, né? Me deu forças para continuar trabalhando. Minha família hoje é linda, muito unida, eu sou um cara feliz. Eu acho que a felicidade é um contexto, né? Você tem que reunir todos os seus problemas numa balança e botar tudo que você tem de bom na outra balança. Esse é o equilíbrio que você precisa fazer. Sou muito feliz. É isso. Então vamos lá, vamos contar um pouquinho. Vamos. Olha, então vamos agora contar um pouquinho do caso do Flávio. É um paciente de 61 anos que tem uma doença renal crônica, estágio 3B, né? Chegou pra gente com uma creatinina 2,1 na admissão. E aí dos exames dele chamava atenção uma policitemia, que é o contrário da anemia, quando o paciente tem muita célula no sangue, né? Já chamou um pouco a atenção, eu pedi mais exames, a gente tentou investigar a causa daquilo dali, algum fator que pudesse estar ajudando. Tinha uma queixa de sono importante, ele já tinha tentado fazer uma polissono, mas sem muito sucesso. E aí a gente seguiu a investigação. No retorno ele voltou com esse exame ainda pior. E aí foi quando a gente decidiu fazer uma sangria, que é quando a gente tira um pouco do sangue do paciente para deixar aquele sangue não tão grosso, né? E a gente consegue melhorar a circulação ali dentro do rim, com a expectativa de que isso melhore um pouco a função renal. E eu tinha mesmo a expectativa de que fosse melhorar um pouco a creatina, mas não tanto como foi. A gente caminhou para o hematologista, que é o médico que investiga a policitemia, e também para o médico do sono, para fazer uma polissonografia e a gente tentar identificar se era o sono que estava causando aquela alteração no exame. E aí, quer contar? Então, aí eu até me assustei, né? Falei, fazer uma sangria, né? Algo que Estranho. é incomum, né? Isso não tinha ainda nem pensado que poderia ter nem hipoteticamente falando. E fui fazer a sangria, muito bem. E, ato contínuo, visitei o hematologista, né? Ele olhou os exames e disse, você está aqui realmente com um índice alto de como é que chama? Hemoglobina. Hemoglobina. Hematócrito alto. Exato. E aí ele disse assim, olha, vamos pedir mais 2 sangrias. Aí assustei mais ainda. Eu falei, bom, então vamos. Fui para fazer a segunda sangria. Uma semana depois fiz a terceira sangria. Aliado a isso, ele me pediu uma série de outros exames para acompanhar. E ao retornar com esses exames, foi a grande surpresa que eu tive. Quando eu já via o resultado dos exames já pela internet, eu me assustei com os resultados. Falei, deu algum problema. Está errado isso aqui. O laboratório errou o nome da pessoa, ou me deu exames errados. Voltou, né? Ele já imediatamente liguei para a doutora Núbia. Falei, doutora Núbia, ou é um milagre, ou aconteceu um problema aqui com os exames. Os resultados estão muito bons. Na mesma hora ela olhou aquilo também, achou aquilo ali surpreendente na primeira olhada, né? Achava que fosse cair, mas não tanto. E realmente o todo melhorou, não foi só uma outra coisa, foi o todo. E aí ficamos felizes, ao mesmo tempo ainda incrédulo. O que eu fiz? Bom, vou lá levar para o hematologista ver, porque a doutora Núbia já é tão amiga que foi até suspeita, na verdade. Eu falei, vamos ver. Mas, de fato, houve uma melhora significativa. O hematologista também se surpreendeu, pediu novos exames para que pudéssemos investigar, de fato, né, o problema da polisistemia, mas a coisa deu uma evoluída. E isso me deixou muito feliz.
Foi logo assim, véspera de Natal, Réveillon, eu inaugurando a casa nova, mesmo que acampado na casa, falta um pouquinho ali para terminar, mas com a família reunida, a filha, a esposa, genro, netos, aí amigos. Aquilo ali para mim foi o maior presente de Deus numa época tão bonita como o nascimento de Jesus. E aí, assim, o resultado que a gente está comentando é que ele teve uma creatinina que saiu de 2,1 para 1,4 depois dessas 3 sangrias. Aproximadamente 1,5 litro de sangue, né, que ele tirou do organismo dele. E aí isso diminui a quantidade de célula no sangue e faz com que a perfusão, a oxigenação do rim melhore bastante, melhorando essa função renal. E a função renal é só um dos parâmetros que melhora, mas melhora muita coisa, assim. Talvez quando o paciente vai ficando com aquilo cronicamente, ele nem percebe os sintomas que pode ter aquela policitemia, uma fraqueza, um cansaço, uma dor de cabeça, né? Aquela indisposição, que também são sintomas que acabam se confundindo com a doença renal crônica. Então foi um caso muito interessante. No final das contas, o desfecho foi que ele, na polissonografia, ele tinha uma síndrome de apneia do sono grave, né? O sono não era reparador. E aí a oxigenação caía muito durante a noite, durante o sono, e aquilo acabava estimulando a medula a produzir mais célula vermelha, e por isso ele tinha esse excesso, né? O contrário da anemia. E não era um exame, assim, me chamou muita atenção no começo, porque não era um exame compatível com a doença renal crônica e com o estágio da doença renal crônica, que pelo contrário, a gente esperasse que tivesse já até um grau de anemia, né? O dele era o contrário. E aí ficou, né, prescrição de CPAP para a gente melhorar o sono, e depois disso muita coisa melhorou, não só a creatinina, mas acho que a vida também, sintoma, disposição no dia seguinte, né? De fato, eu passei a dormir. Esse era um problema que eu tinha, uma dificuldade enorme de dormir. Era um sono muito interrompido, eu ia no banheiro 2 vezes para urinar e isso me incomodava, eu voltava para a cama, não conseguia ter uma continuidade nessa minha noite de sono. E eu acordava cansado, achava até que era problema do rim também, mas não era só isso, porque isso também dá fadiga. Mas a questão era de não ter dormido bem, não tinha um sono profundo, nem por 4 horas eu conseguia dormir de forma ininterrupta. Isso me dificultava o dia a dia. E é bom lembrar, né, eu vou falar um pouquinho agora da minha vida privada, o que acontece? Eu sou formado, minha formação é em gastronomia, então eu sou chefe de cozinha, eu sou formado também em sommelier, eu trato muito com vinhos, faço degustações, eu faço escolhas de vinho para clientes, enfim, eu compro para um grupo que eu tenho, que sou diretor comercial de restaurantes, eu faço as compras de vinho, negociação com vinhos, eu também tenho uma franquia de alimentação, então eu mexo com comida todos os dias. Para mim foi muito difícil fazer uma reeducação alimentar, porque eu trabalho produzindo alimentos, pratos. Então a luta foi muito mais inglória. E sem dizer que eu não tenho só esses problemas, eu tenho um pouco mais de problemas. Por exemplo, eu sou diabético, isso é uma questão familiar. Eu tenho 9 irmãos, todos somos diabéticos. Isso é hereditário, isso vem dos meus pais. Então eu tenho um pouquinho de gordura no fígado. É lógico que essas doenças todos temos, são silenciosas. Se você for fazer hoje o check-up geral na sua vida, você vai descobrir que você tem isso. Agora, isso quando se alia a outros problemas, aí é que você tem que botar mesmo uma aparelhagem de guerra para combater essa turma toda. E isso se faz com a reeducação alimentar. Eu não sou nenhum exemplo de reeducação alimentar, mas diminui bem os carboidratos, eu diminui bem a gordura, né, essas gorduras saturadas, as coisas que você sabe que você pode evitar. Então, difícil, o torresmo é fundamental na minha vida, mas foi difícil tirar ele, não é fácil não. Então, aí você tem que voltar a fazer exercício, é difícil, com sobrepeso. Mas, pessoal, vale a pena muito quando você reúne tudo isso e tem um resultado de exame como esse. Você vê que vale cada minuto da sua vida que você dedicou a si próprio. Era essa a mensagem. Acho que é fundamental você ter essa consciência de que você pode mais, você precisa mais, pelas pessoas que você ama e pelas pessoas que te amam. Eu costumo dizer que a parte do tratamento conservador da doença renal crônica ela é algo surpreendente, é algo que acho que a gente até não deu tanta importância para isso durante muito tempo, assim. A nefrologia, até hoje, a gente tem muito um estigma, assim, de que é quando o paciente começa a diálise. Muito difícil a gente ver os colegas das outras especialidades encaminhando os pacientes para a gente, ainda nesse estágio inicial, que tem muita coisa que a gente que pode fazer, né? O tratamento melhorou bastante. Vieram muitas medicações para a gente conseguir frear e retardar a progressão da doença renal crônica.
E sempre desconfiar, né? O Flávio, ele é um exemplo de que a gente não pode pegar uma coisa assim taxada, doença renal crônica, e querer acompanhar. Eu acho que é muito importante a gente sempre estar de olho que aquele paciente pode ter não só um diagnóstico, mas outras coisas que estão se somando e que podem estar sobrecarregando ainda mais aquele rim que já não é 100% saudável. Bom, eu queria inclusive deixar aqui uns comentários importantes, que eu acho que é bom frisar bem para você, que acha que não tem nada que está 100%. Nem sempre a gente está 100%. O que são os sintomas que eu percebi, por exemplo? Coceira no corpo, prurido, isso é uma coisa que me chamava a atenção. Cãibra nas pernas, principalmente na parte baixa do corpo, enfim. Fadiga mesmo, cansaço, saía para caminhar, voltava cansado. Isso não é possível. Então, exames são rotineiros e que devem ser feitos para que você descubra o que você tem. E esse tipo de sintoma de aviso, muitas pessoas têm, acham que é normal ter. Porque a minha idade está chegando, você deve ser coisa da idade. Não. Você vai atrás de um profissional, vai atrás de um médico que possa te pedir os exames próprios, certos, para que você possa, o quanto antes descobrir, e aí sim combater com o tempo. Com certeza você vai ter bons resultados, né, doutora? O que eu costumo dizer é que essa parte do tratamento conservador da doença renal crônica, muitas vezes a gente vê o paciente tendo a oportunidade de cuidar de si. Quantas vezes a gente não vê, principalmente mulheres mais idosas, que passou a vida inteira cuidando da casa, do marido, dos filhos, e agora talvez o medo de ir para a diálise, a paciente, quando ela se conscientiza de que você precisa cuidar de você, ter horário para comer, se preocupar com o que vai comer, dormir, fazer sua atividade física, ter o seu momento no dia, os pacientes até passam, é engraçado quando eles chegam e dizem, agora com a doença renal crônica eu me sinto muito mais saudável do que fui a vida inteira. Então é muito importante quando o paciente entende o diagnóstico e ele acredita que aquilo não é a vida dele, pelo contrário, aquilo pode ser uma oportunidade dele melhorar muitas outras coisas e viver muito melhor dali para frente, né? Eu acho que de recado, eu queria saber qual que é a sua expectativa para os próximos anos. Olha, eu estou tão feliz, uma das coisas que eu não vou largar mais é a doutora Núbia, né? Você tem antecedente, a Nefroconecta tem uma importância grande na minha vida. Assim como os anteriores, que o doutor Mané se aposentou, a doutora Kelly eu não largo também, ou seja, eu acho que o pensamento positivo, sabe, que você tem que ter, essa atitude positiva em relação às doenças, você tem que estar sempre cabeça aberta para poder novos desafios que surgirem, serem desafiados e serem vencidos. Mas eu acho que a minha expectativa é a melhor possível, porque eu vi que sou capaz. Eu agora tenho confiança em mim mesmo, né? E uma coisa que eu vou deixar também claro que eu faço muito, que é muito bom, me faz muito bem. Comemore cada conquista, cada ponto alcançado, cada percentual de exame que ficou melhor, reúna a família e comemore muito, porque é difícil, mas não é possível. Pode ter certeza disso. Eu sou aqui um exemplo vivo dessa conquista e estou muito feliz. Falei que era um presente.